Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo, com algumas modificações do capítulo 19 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Terapêutica Espírita. Muitas vezes nós estamos desequilibrados e às vezes de uma forma significativa. Nós devemos, nessas ocasiões, parar e meditar, porque a meditação ela é uma espécie de combustível que mantém o vigor moral. Então devemos sair das areias movediças das seduções e meditar na responsabilidade moral que temos em nossas mãos. Porque a meditação, ela é um dínamo, uma força que movimenta a ação. Então, esqueçamos as sombras, os pesadelos e antes de agirmos, tenhamos a prática diária de meditar algum tempo. Se é antes da ação, que seja no início do dia. Porque a meditação ela é a amiga fiel que esclarece com humildade e corrige com brandura. Então, para evitarmos os insucessos, para evitarmos os erros tantas vezes repetidos e que possamos aumentar o índice de produtividade, devemos ter o hábito, né? Fazer da meditação um hábito, devemos ter o hábito da meditação. Nós espíritas sempre comentamos com bastante frequência que devemos orar e vigiar. É o orar e vigiar do ensino de Jesus. Porém, para uma adequada vigilância da nossa conduta, para que não caiamos nas areias movediças das seduções, para que a vigilância então seja robusta e significativa, nós devemos meditar. Com a meditação, a vigilância será melhor. Ora, e essa vigilância que nos impede a cair do erro também auxilia a própria meditação. Fica um círculo progressivo de melhora nossa entre meditar e vigiar. Porque também pode ocorrer o oposto. Pela falta de meditação, a vigilância não é adequada. Pela vigilância, caímos nas areias movediças das seduções e, por consequência, a meditação é de pior qualidade ou não é nenhuma. Então, dentro do conceito de orar e vigiar, a meditação faz com que a vigilância seja mais significativa e meditando e vigiando, orando, nós assim progrediremos mais rapidamente. Muitas vezes nós nos acreditamos a sós e por isso sofremos. Mas a meditação pode nos levar a perceber que mesmo próximo de nós existem pessoas solitárias, às quais nós podemos estender o conhecimento da doutrina espírita. A esses corações solitários, nós também podemos estender a doutrina espírita. Não raras vezes nós nos sentimos enfermos e alquebrados. Mas, se meditarmos, perceberemos que existem pessoas com sofrimentos bem mais significativos que os nossos, de certa forma, invejando a felicidade que afirmamos não possuir. Ora, o que devemos fazer? Visitá-las e lhes apresentar a fraternidade que nós aprendemos com a doutrina espírita. Comumente, o que dizemos? Dizemos, a sorte não está conosco. Nós não temos sorte na vida. Mas, se meditarmos, veremos que há pessoas muito mais desesperançadas e vencidas que,
invejam o nosso sorriso e a fortuna que afirmamos não possuir. O que devemos fazer? Visitá-las e lhes levar à compreensão da doutrina espírita. Ora, então paremos para meditar. A meditação nos mostrará o quê? Que a Terra é um grande hospital de almas enfermas e que devemos, nesse hospital, então, auxiliar para sermos auxiliados, doar para recebermos. Aprenderemos o princípio de que mais tem é quem mais doa, ou que é ajudando que nós somos ajudados. Ora, mas vejam, o título do capítulo é Terapêutica Espírita. Então, diante das aflições e dos problemas psicológicos alheios, a atitude espírita, a fraternidade espírita, é que tem uma solução. Então, devemos fazer na nossa casa, época de pandemia, um curso de espiritismo, a sós, com a própria leitura, ou participando das aulas à distância, do ensino à distância, de grandes trabalhadores espíritas, trabalhadores que nos ajudam a elevar o nosso pensamento e, por consequência, até tirando os vínculos com ideias de alguns espíritos que podem estar nos obsidiando sem que saibamos. Então, esses grandes trabalhadores espíritas ofertando cursos à distância, eles são técnicos da área de eletricidade, desligando as nossas tomadas de energias negativas e possibilitando a ligação com energias superiores. Façamos nas nossas casas, estudando obras a sós e fazendo cursos de espiritismo. Também coloquemos a água para fluidificar. E mais, nós não podemos ter em qualquer lugar com os nossos uma palavra de alento. A situação atual que vivemos é a mesma deles. Tenhamos uma palavra de alento. É assim. Nós devemos, então, deixar crescer dentro de nós a vida espírita e meditar na conduta moral que o Espiritismo nos propõe para acertarmos com acerto, para agirmos com acerto. E dessa forma, nós começaremos a viver a felicidade que tanto almejamos. Porque pensar no bem é começar a vivê-lo. Que Jesus nos abençoe.